Pai, ó Deus maravilhoso, e que agora, Senhor, abra nossos corações, Pai, para ouvir a Tua palavra, nos ensinar, nossas mentes, Pai, para que nós possamos, Senhor, entender o que o Senhor queira falar nessa noite conosco, através do pastor, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, nós estamos em uma série de estudos falando sobre desafios na verdade da igreja do século XXI, e não são poucos os desafios desse tempo, não são poucos os desafios da igreja de perseverar firme, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. Nós já abordamos, eu não estive na última quinta, não sei que tema que o presbítero Gilberto deu para o estudo, mas nós tivemos já nas demais, nós falamos sobre o desafio de preparar a geração futura, falei sobre o desafio de sermos nesses dias, já ouvimos também o desafio da evangelização, desafio de uma igreja que ora, e hoje nós vamos falar de um desses desafios da igreja do século XXI, de perseverar, entender um pouquinho do que é perseverança, né? A pedido de uma menininha esses dias, dizem que eu coloco muito versículo, e estava dando tempo dela assimilar, né? Perguntou para a vovó, está indo muito rápido, né? Então eu vou ser bem calmo, você viu que eu já cantei bem calmo, bem suave, bem zen, né? Para a gente entender bastante, ou trabalhar bastante a palavra de Deus. Por favor, queridos, eu separei dois textos para essa noite. Eu queria ler primeiramente Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. Esse aqui é um clássico de perseverança, né? Tanto é que a epígrafe daí, o título do contexto aí é sobre perseverança. Se você entender aí, capítulo 12, ele fala disso. Na verdade, até o capítulo 10, a seguir, os cristãos que queriam voltar à velha prática do judaísmo, né? Na verdade, são desafiados pelo escritor aos Hebreus a perseverar. Capítulo 10 em diante e o capítulo 12, além de perseverança, ele está dando para a gente um ponto de referência de onde deve ser o nosso foco, o nosso olhar. Aí ele aborda a perseverança. Então nós vamos ler o texto dos Hebreus, capítulo 12, 1, 2 e 3. Depois nós vamos voltar ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, verso 13. Lembrando que hoje nós estaremos nessa série de desafios da igreja do século XXI. Nós queremos falar sobre o desafio da perseverança. Ser perseverante é um desafio hoje, o evangelista Edson, sabia? Tem muitos cristãos, amigos, que a perseverança é um desafio na vida dele, né? Desafio, verdade. Tem pessoas que ele tem alguns fatores que, diante de algumas coisas da vida, ele retrocede, ele volta, desiste, ele abandona, ele pula o trajeto, né? E facilita. Ele pega o atalho. Se não me engano, eu usei essa frase. Olha para você ver como é que Deus é poderoso. Eu usei essa frase em um dos estudos, isso aí, da gente às vezes escolher, às vezes fazer as escolhas certas, mesmo às vezes sendo as mais difíceis de ser tomadas, né? Eu preguei sobre isso esses dias. E alguns dias atrás, eu soube, assim, particularmente, tá? Que tinha uma possibilidade lá de eu dar um jeitinho brasileiro e eu conseguir fazer um trâmite lá para mim não precisar ir lá. Já tinha alguns fazendo. E a pessoa, por que você não faz? Aí eu, não, deixa eu ir pelo caminho certo. É mais difícil, mas eu vou pelo certo. Não vou dar essa brecha aqui comigo. Né? Falei para minha esposa, ela crente mesmo. Não, é o que a gente prega. Pregar é fácil. Agora viver não é fácil. Não é verdade? Pregar é a coisa mais fácil do mundo. E principalmente pregar na igreja, é a coisa mais fácil do mundo. Agora viver o que prega
E às vezes é o que eu falo para a gente, né? As nossas ações, elas têm que falar mais do que as palavras. Então não é fácil. Então, mas se nós perseverarmos, Deus vai nos dar vitória. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, 1, 2 e 3, depois voltamos para Mateus 24, 13. Diz assim, a tradução que trouxe: portanto, nós que estamos, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Amém? Mateus capítulo 24, verso 13. É conhecido, para nós relembrarmos aqui. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Amém? Amém. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler de novo? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Perseverar até o fim. Pode tomar assento em nome de Jesus. Se você é como eu, já trabalhou em alguma empresa, eu tenho certeza que com você não foi diferente de mim. Quando você, no seu início de empresa, ou no início do trabalho, alguém aqui, quando começou a trabalhar, fez o currículo, passou na entrevista e de repente o patrão já disse assim: olha, já pode passar lá no departamento pessoal e pegar o seu salário antes de você começar a trabalhar. Alguém? Não? Não é? Quando entrou no hospital lá, não teve o primeiro salário assim? Não teve? Gilberto teve, certeza que Gilberto teve. Hã? Depois de trabalhar, né? Não. Fez a entrevista, entregou os documentos, algumas empresas assim, abre a conta no banco, né? E de repente já fala assim: não, pode já sacar o dinheiro, que já tem dinheiro lá no seu pagamento. Não? Não, Roberto. Não. Geralmente o normal, o pastor Gileno, com certeza que o pastor Gileno já passou por isso, né? De receber antes de trabalhar. O cliente chegou assim: ó, pastor Gileno, quero lá 1000 bolsa, estou pagando antecipado para o senhor aí o resto do ano aí, sem só fazer nada. É assim lá, né? Funciona? Lá não. Lá geralmente a gente entrega e depois vai receber picado, alguns meses depois. Queridos, dentro de uma normalidade é isso que nós entendemos. Né? Eu comecei com isso porque é assim: ninguém vai ser salvo já de início, já começando, iniciando, já sou salvo. Claro que em Cristo Jesus, essa implicação de salvação, ela é um pouco mais profunda de uma explicação rasa do que eu estou dando. Na verdade, claro, salvação não é um processo como a santificação. Salvação é um ato. E um ato feito não por mim, não por obras. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. É ato de Jesus. É por efeito de Jesus. Salvação nessa linha, nesse prisma é assim que nós definimos. Só que a ideia de Mateus é dizer que só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Só vai ser salvo quem não desistir no meio, quem não fracassar no meio, quem não abandonar o barco nos primeiros processos, nas crises da vida. É isso que Mateus está dizendo. Na verdade, ele tem esse texto, ainda que muito
Muito diferente, porque aqui a ideia é a palavra de Jesus, escrita por Mateus, né, do que Jesus ensinava. E se você olhar o contexto aqui, Jesus estava falando de tempos difíceis que viria, né, de multiplicação de iniquidade, esfriamento espiritual. Parece que eu vejo essas palavras nos dias de hoje. Sim ou não? Nós vivemos isso. Né? Por quê? Porque nós estamos, irmãos, ainda que, graças a Deus, muito bem, vivendo uma condição social muito bem diferente do que nós vivemos lá atrás, mas nós percebemos que mesmo na condição social, no sentido espiritual, muitas pessoas estão frias, fracas na fé. Basta você ver aí, ó. Basta você ver. Tem pessoa que vai chegar dias e nós vamos ter que pagar para ele 10 reais para ele vir para a igreja. Ó, vem para a igreja 10 reais. Você pode passar lá que a igreja você paga com o tesoureiro. Tem pessoa que você tem que falar ainda para ele já congrega na igreja há 20, 30 anos, mas não sabe qual que é os dias regulares do culto. Por quê? Porque são pessoas assim que não é um hábito, não é uma normalidade, não é uma coisa que ele acha importante na sua vida. E se você observar muitos deles, tiveram um bom início, tiveram talvez anos áureos na fé, anos de firmeza, de uma conduta ilibada, de uma perseverança na vida cristã. Mas foi passando as coisas, a vida foi chegando, a frieza foi encostando. Meu Deus, o som da indolência foi encostando e de repente esfriou, pagou a fé. Não é assim ou não? Então, por isso que a proposta aqui de Deus deve ser para nós uma motivação. Quem quer ser salvo aqui diz aleluia. Aleluia. Há uma sentença no verso de Mateus. Quer ser salvo, você tem que perseverar até o fim. É isso. Se quer ser salvo, você tem que chegar na linha de chegada. Ou alguém já viu um corredor que de repente, diferentemente do salário, ele vai correr. Aí no início já recebeu o prêmio. Não, ele vai chegar para receber no final. Ou não? Dentro de uma normalidade é assim. Tem que cruzar a linha de chegada. Essa é a ideia. A ideia da vida cristã também é assim. E deixa eu dizer que isso está muito próximo àquilo que Hebreus escreve. Porque Hebreus também escreve a ideia da perseverança na vida cristã. E eu já preguei aqui no texto dos Hebreus, né? E você vai observar que o escritor aos Hebreus, ele distingue as coisas que estão nos cercando nesta vida. Ele fala assim, embaraço. E ele não coloca embaraço como um pecado, tanto é que no versículo ele separa o que é embaraço e ele também fala do pecado. Aí você começa a pensar, o que ele quer dizer a respeito de embaraço? Embaraço é tudo aquilo que estamos atrelados, que faz parte do nosso dia a dia. Ou alguém aqui não passa embaraço? Não sei se você já viveu dias assim, que você começa a trabalhar, mas parece que você olha para trás e isso não rende. Começa a vir para casa e meu Deus, bate, corre para lá e para cá. Você olha, meu Deus, não fiz nada hoje. Mas tem dia que você diz não rende, não é assim, ó? Costura, quando vai contar, meu Deus, só fiz 5 bolsas. Eu chego lá no lugar lá e falo assim, hoje eu quero fazer para mim uma sem caixa. Não consegue fazer uma, né? Mas eu falo, vou fazer uma sem caixa. Aí todo mundo começa a dar risada, né? Por quê? Tem dia que você fica embaraçado, você fica enrolado. Acontece um monte de impedimento para você não deslanchar naquilo que você está fazendo. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós podemos ter embaraços, nós podemos ter algumas coisas que vai tentar prejudicar essa carreira que o Senhor nos propôs, mas nós devemos perseverar. Aleluia! Nós devemos perseguir, nós devemos prosseguir em seguir ao Senhor. E dentro disso, irmãos, dentro dessa perspectiva de perseverança, nós vamos entender algumas coisas que vai tentar fazer com que nós deixemos de perseverar. Coisas que virão como embaraços, como coisas que nos cercam, e vai tentar nos fazer desistir,
parar no meio do caminho, não completar a jornada, não percorrer a carreira. E eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, crente passa crise? Crente passa crise ou não? Por exemplo, Estados Unidos agora taxou novamente mais 12,5%. Eu estava vendo lá muitas empresas afetadas, moveleiras, um monte de coisa. Vão entrar em crise. E no meio lá tem crente. Crente passa crise ou não? Sim ou não? Passa. Crente passa perseguição? Sim ou não? Passa. Você vai ver no mundo, aqui no Brasil, não tem, mas ainda tem um pouco ainda. Mas no mundo, essas perseguições aí são bem visíveis, bem audíveis, né? Recentemente, um pastor ali da Nigéria, por ir contra ou por denunciar lá os guerrilheiros, teve a sua família toda morta, e alguns da sua aldeia também, perseguições. Crente passa perseguições? Passa. Dificuldade? Crente passa dificuldade, irmãos? Passa. Mas mesmo com tudo isso, meus amados, passando crise, passando perseguições, passando dificuldades, a proposta de Deus, a pergunta de Deus, quer ser salvo? Quem quer ser salvo aqui diz aleluia? Tem que perseverar até o fim. Tem que chegar no final. Mesmo com crise, mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade, a proposta de Deus, você tem que chegar até o fim. E o que o escritor aos Hebreus está nos dizendo lá no capítulo 10 é um complemento daquilo que Mateus está dizendo aqui. Mateus está falando que perseverar até o fim será salvo. E o escritor aos Hebreus dá para nós o mapa da mina. Quer chegar até o fim? Continua olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo de atravessar a linha, o segredo de chegar até o fim, o segredo de conseguir enfrentar as crises, perseguições e dificuldades é olhar para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, já dizia e já vivenciou Pedro, nós começamos a afundar. E o afundar ali, como Pedro afundou, é o desistir, deixar de perseverar, deixar de continuar firme na fé. Amém? Então, a ideia aqui de perseverança é a ideia de permanecer firme na fé, de manter a fé viva, de manter a fé acesa. Se a fé fosse aqui simbolizado por uma vela ou por alguma coisa, manter ela acesa, não deixar ela se apagar, não deixar ela se esfriar. Quem está me entendendo diz aleluia? Então essa é a ideia. Mesmo na crise, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, a proposta de perseverança é permanecer firme. E permanecer firme, como já diz aqui o escritor aos Hebreus. O segredo de permanecer firme é continuar olhando para Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo foi perseguido, Cristo passou crise, Cristo passou dificuldade, mas ele desistiu? Desistiu ou não? Não. Então ele é o nosso maior exemplo. Então devemos olhar para ele. Aleluia. Observe, irmãos, nós sofremos, não sei você, mas eu sim, pressões diárias. Sim ou não? Vamos dar nome aos bois. Quais são as pressões diárias que nós sofremos? Vamos ver. Quem aqui paga a conta? Não tem conta? Você não paga a conta, Maurício? Corintiano paga, realmente corintiano. Ainda bem que todo mundo com a vida ganha. Paga a conta. Todo mundo aqui paga a conta? Não é uma pressão diária? Ou não? Por exemplo, a gente que trabalha aqui, trabalha por conta, nós já começamos o mês devendo, né, Gilberto? Nós já começamos correndo atrás do prejuízo. A gente já está com a vida grande, né? Já está em outro patamar, né, Robson? Né? Glória a Deus por isso. Mas a gente já passa, atravessa o mês devendo. Relativamente uma pressão, ou não? Né? Principalmente quem é responsável por uma casa, né, Maurinho? E aí? E os meninos, as meninas não querem saber se da onde que vai sair. Ele quer tomar um leite, quer comer a bolacha, quer comer um arroz e feijão. Tem que ter. Se vira. É uma pressão, ou não? É ou não é? Ou alguém aqui, se tivesse a opção de nesses dias friozinhos,
café da manhã, aí dormir mais um sono, aí depois, tipo assim, 1 hora, Roberto, né? Roberto sabe o que é isso que eu estou falando. Aí 1 hora da tarde, come aquela boia, aquela xepa, aí é dormir o sono da tarde, levanta, come uma pipoca, aleluia, vê um filmezinho em sessão da tarde, aí vai tomar o café, não, aí é outro patamar, né, irmãos? Nós não. Nós vivemos pressões diárias. Talvez as despesas, talvez as obrigações, os compromissos, e às vezes é questão financeira, questão de palavra. Nós que temos negócio, o negócio depende de você. A coisa para andar tem que estar lá você na frente. Tem coisa que é assim. Isso parece que é uma pressão diária. Sim ou não? Ou não? Quem tem aquela mulher que fala bastante no ouvido, é isso, é não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Pressão diária. Segunda coisa que vem diante das coisas da vida são as distrações. Eu coloco aqui a palavra distração de coisa que tira o foco, coisa que tira a sua atenção das coisas boas da vida. Eu vejo algumas coisas, as pessoas se envolvendo com distração, e o que é isso? É aquilo que o tempo que você deveria empregar em coisas importantes, quando você pensa que não, você foi distraído, você foi engodado, você foi convencido e você teve o seu tempo roubado. Aí eu coloco isso como uma palavra distração. E nós vivemos em uma época de muitas distrações. Tem pessoa, meu amado, ele não consegue ler um texto ou um capítulo da Bíblia, mas ele fica 2, 3 horas vendo um vídeo do TikTok. Falou isso aí? Então estou complementando, vocês sabem. Ele não consegue ler, por exemplo, Mateus 24, ou todo o Evangelho de Mateus, 28 capítulos. Vai, chutando, meia hora de leitura, você lê Mateus todo. Meia hora de leitura. Se você quer se aprofundar, vou colocar aí, meio-dia, você pega bem Mateus. Se você ler, dá para você ler umas 4, 5 vezes, observando detalhes de Mateus. Mas ele consegue ficar 4 horas no TikTok, vendo vídeo. Aí quando você para um pouquinho, o que é aquilo? Uma distração. Ou seja, você teve o seu tempo roubado. Então, esse tempo presente que vivemos, muitas pessoas estão sendo ou perdendo a vida, a perspectiva de perseverança, por distrações, por coisas que estão roubando o seu tempo, por coisas que as pessoas não se atentam. Quando pensa que não, meu Deus, e aí? Eu falo isso para as pessoas quando eu vou fazer algum tipo de aconselhamento para alguém que de repente ele faz um planejamento do futuro, vai empreender uma profissão, vai empreender algum negócio, preparando-se lá para frente. Aí você olha para alguém que de repente o que faz hoje come hoje, não guarda para nada amanhã, não. É o comportamento que Salomão fala que nós tínhamos que ter o da formiga, né? Está verão, ela está trabalhando para se alimentar no inverno. A ideia de Salomão é isso. Quando ele fala preguiçoso, vai ter uma formiga. Então, aquela pessoa que não faz um planejamento, não se prepara. Por exemplo, quando está com vigor da vida, não quer saber de trabalhar. No vigor da vida, não quer saber de estudar. Não quer saber de se preparar para o mundo. Aí, vai chegar a idade, vai depender lá do salário mínimo do Lula. E o salário mínimo, a pessoa vive aqui, filha de rei, né? O salário mínimo nosso aqui é igual o salário mínimo do norueguês. Não é assim? Acho que o salário mínimo dá para você ter um bom plano de saúde, o salário mínimo dá para você comer nos melhores restaurantes, o salário mínimo dá para você ter um melhor carro, o salário mínimo deve... É assim, irmão? É assim ou não? Vocês estão calados, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão com medo? Salário mínimo, o pessoal faz tudo isso que eu estou falando? Não, tem que viver uma vida de acordo com aquilo. Por quê? Quando você olha lá para trás, tem certas coisas que não dá para você voltar. Então, eu me lembrei agora do texto de Salomão, né? Lembra do teu Criador no dia da tua
tua mocidade, antes que venham os maus dias e de você diga, Deus não tem contentamento. Aí ele enumera ali algumas condições, se você observar o texto, de uma fase de velhice, uma fase de idade. Ali, se você observar os versículos ali, guarda da boca, guarda da cidade, dente, quando as pernas não conseguem mais andar. Então, lembra quando você está no vigor da vida, lembra quando você tem a oportunidade de mudar, ou de dar um rumo para o seu futuro. E no sentido aqui espiritual é isso. Nós entendemos que nós devemos perseverar, mesmo diante das pressões diárias em que sofremos. Nós devemos perseverar, mesmo diante das várias e inúmeras distrações que podem surgir no nosso dia a dia. Cuidado com o TikTok, cuidado com o fanatismo ativo de futebol. É verdade, irmão. Antigamente, nós não falávamos muito de torcedor de que time. Parece que o time está bom na igreja. Mas hoje está muito aberto. Né? Hoje as pessoas estão muito abertas a isso. Por quê? Porque aquilo passou a ser uma distração. Aquilo passou a ser alguém que está no mesmo patamar de uma coisa espiritual, de uma coisa importante na sua vida. Não, isso aí é passageiro. Isso aí não pode jamais ocupar o espaço de Deus na minha vida. Então isso é as distrações que podem surgir. E mais. Além das pressões diárias, além das distrações, nós entendemos que nesse presente século existe inúmeras tentações. Repita comigo: tentações. Tentações, irmãos. Eu não estou falando aqui de tentação só no sentido sexual. Estou falando aqui de tentação em todos os sentidos possíveis na mentalidade humana. Porque tentação aqui não é só no sentido sexual ou no sentido emocional. Não, estou falando aqui de tentação, por exemplo, tentação a ficar rico é uma tentação. Se você observar a carta de Paulo a Timóteo, né, uns por quererem ficar ricos, caíram nessa tentação, caíram nesse laço de Satanás. Então, às vezes, a busca à riqueza pode ser uma tentação. A busca a ter as coisas, a possuir, a conquistar, pode ser uma tentação. E isso é uma tentação desse século. Ou não? É ou não é? Ou você não passa por isso? Quem luta para melhorar de vida diz aleluia. Aleluia. Beleza. Mas tem um limite. Tem um limite. É a mesma coisa de alguém que quer comprar. E depois vai ter que trabalhar. E Deus aonde fica? E as coisas do Senhor onde fica? E a sua vida com Deus aonde fica? Beleza? Trabalha, mas não tem tempo para o Senhor. Aí Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez você já me ouviu ao longo dos anos assim, e não sou eu que só falo, mas embasado naquilo que Jesus ensina. Né? Aquela pessoa que quando está desempregada é crente, mas arrumou um emprego, a fé foi pela janela. Pastor, não posso ir ninguém, estou cansado. Eu não posso me envolver com a você, eu estou trabalhando agora, chego muito cansado. Alguém já escutou essa frase? Já escutou essa frase? Pastor, agora não dá, porque eu chego em casa, não tenho tempo mais, tal. Né, Luiz? Essa frase a gente escuta ao longo dos anos, há muito, né? Você vai conversar, não tem tempo de fé, pastor, eu estou trabalhando bastante. Não, porque aquilo não é um período. Tem pessoa que às vezes por um período, por alguma coisa, por um propósito, por um objetivo. Tem pessoa que estabeleceu isso como via de regra. E ele está de repente prosperando, de repente está conquistando, mas você olha para o espiritual, está morto. Olha para o espiritual, você não enxerga mais algo que o identifique como um servo de Deus. Alguém que não tem uma pauta espiritual, uma meta espiritual na sua vida. O que é isso? É uma tentação desse século, meu amado. Amém, queridos? E quando entramos em tentação, nunca esteve tão abertamente aflorado
você está presente, coisa emotiva. Para quê? Para despertar essa tentação. E isso é dentro da normalidade, né? É as coisas que nós enfrentamos. E mesmo diante de tudo isso, Mateus está dizendo: quem perseverar até o fim será salvo. Então não pense que perseverança você não vai passar por essas coisas. A ideia e a proposta daquilo que nós lemos é que, mesmo em meio a tudo isso, eu preciso perseverar. Eu coloquei aqui, talvez você já ouviu como eu diversas vezes: todos os dias nós devemos matar um leão por dia. Quem já ouviu essa frase? O que significa? Eu tenho que pegar na barba do leão e matar ele? Ou é uma metáfora? Fala aí, Sabrina. Sabrina é PhD de metáforas. Matar um leão por dia é todo dia eu sou desafiado, todo dia eu sou confrontado, todo dia eu vou passar dificuldade, todo dia eu vou ser colocado à prova, todo dia eu vou ser testado. Mas mesmo sendo testado, mesmo sendo colocado à prova, a proposta de Deus, o desafio de Deus para mim como igreja do século XXI, eu tenho que continuar perseverando. Eu tenho que continuar no mesmo passo, na mesma marcha. A ideia aqui não é correr. A ideia aqui não é chegar primeiro. A ideia aqui é continuar no caminho. A ideia aqui é chegar lá. Quem quer chegar lá diz aleluia. Quem vai perseverar para chegar lá diz glória a Deus. Então, mesmo diante de tudo isso, pressões diárias, situações desse século, realidades que nós enfrentamos, matar o leão por dia, todos os dias, nós somos convidados por Deus, na proposta de Mateus, perseverar. Aleluia. Perseverar no caminho, perseverar no propósito, chegar até o final. Essa é a ideia. E como chegar lá? Olhando para Jesus. O que é perseverança? O que é perseverança? O que é perseverança? Eu tentei definir o que é perseverança e eu encontrei essas frases aqui. Perseverança é eu continuar firme mesmo quando é difícil. Tem alguém aqui que enfrenta dificuldades? Irmãos, enfrentar dificuldades não é de você é mais crente ou menos crente. Todos nós enfrentamos. Dificuldade vem para todos nós. Quem serve a Deus, quem não serve. Quem ora e quem não ora. Claro, se você estiver bem espiritualmente, talvez você vai enfrentar as dificuldades da melhor forma. E mais, acompanhado, tendo a companhia maravilhosa de Deus. Então, o que é perseverança? Eu defini da seguinte forma: é eu continuar firme mesmo quando é difícil. Perseverar, eu defini a palavra perseverar, é permanecer firme quando seria mais fácil desistir. Quem já sentiu vontade às vezes de desistir? Ah, não é difícil, vou desistir. Alguém aqui já teve vontade de desistir? Perseverar é não desistir, mesmo quando o mais fácil é desistir. É ficar firme quando o mais fácil é desistir. Eu defino que a perseverança é continuar crendo quando a circunstância diz o contrário. Deus é abençoador, mas está passando uma prova, está sendo provado. Como é que crê que Deus é abençoador? Foi o Gideão, né? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, né? E começa a colocar algumas questões que está vivenciando. Não é assim? Perseverar é continuar crendo, mesmo diante daquilo que está acontecendo, não é aquilo que eu creio. Estou falando que Deus abre porta. Minha mãe, a porta está fechada aí, estou orando. E aí, como é que faz? Desiste? Vou lá abrir na mão grande, vou lá dar um jeitinho meu. Deu para entender? Então, eu defino perseverança como? Eu continuar firme mesmo quando é difícil, é permanecer firme quando seria mais fácil desistir, é continuar crendo quando as circunstâncias dizem o contrário, é continuar obedecendo
continuar firme aqui, crente, firme na igreja, orando. Para que eu vou orar? Mas ninguém está vendo, ninguém está ligando. Hã? Pois não. Um dia o Bernardo estava fazendo algo e ele não conseguia, ele começou a chorar. Eu falei, Bernardo, para, desiste. Eu falei para ele, desiste. É um caminho mais fácil para você. Desiste. Se você acha que não dá, desiste logo. Aí ele ficou olhando para mim assim, acho que ele refletiu e falou, não, eu vou fazer. Daqui meia hora ele voltou para mim e falou assim, rapaz, eu fiz. Mas eu falei para ele, você pode optar por dois caminhos. Ou você opta pelo mais fácil, que é desistir, ou você opta por tentar. Sim. O mais fácil é desistir. O tentar não é a garantia que você vai conseguir, mas você tentou. Sim. É o que eu dizia para algumas pessoas, irmãos. Nós não vamos conquistar tudo na vida. Mas você deve pelo menos ter, como diz alguém, a cachorra lá na frente de dizer assim, eu não consegui, mas eu tentei. Eu dei o meu melhor. Mas o meu melhor talvez não foi suficiente. Né? O meu melhor, talvez, o meu esforço talvez não foi suficiente. Né? Mas eu tentei. Agora, aquelas pessoas, o que é mais fácil? É mais fácil desistir, é mais fácil. Tudo é mais fácil. Pular, sair fora. Né? Quando a gente lida isso na ideia do casamento, né? Quando vem a crise, quando vem o problema, o que é mais fácil? É dar um pro seu lado. Segue o seu caminho. Mas sentar na mesa, inclinar, abaixar a cabeça, reconhecer os erros, né? Dar o baixo a torcer, engolir as razões humanas, isso talvez é mais difícil. O mais fácil que é, vamos largar, vamos separar, essa é a ideia. Então, perseverar é continuar obedecendo, mesmo quando ninguém está vendo. É permanecer fiel, mesmo quando o ambiente ao redor está se afastando de Deus. É eu continuar crente, independente do habitat que eu esteja. Por exemplo, às vezes você trabalha numa empresa que talvez só você é crente. Mas eu vou desistir, só eu que sou crente aqui. Não, é aí que você tem que ser. A luz, ela é reconhecida no meio das trevas. Foi o que nós falamos aqui no desafio de ser luz. Né? Então, ser perseverante é eu permanecer fiel, mesmo quando o ambiente ao redor está se afastando de Deus, ou não tem nada de Deus no ambiente que eu estou. Amém? É aí que nós devemos refletir a ideia da perseverança. A perseverança cristã, ela não significa ausência de luta. Tem alguém aqui que passa luta? Diz aleluia! A perseverança cristã não significa ausência, que você não vai ter luta. Você vai ter luta. Mas significa que você não vai abandonar a sua fé por causa da luta. Com luta ou sem luta, nós estamos firme na fé, firmado na rocha que é Jesus. Amém? Comendo caviar, ou comendo ovo, ou comendo omelete, ou comendo fubá. Estamos dando glória a Deus. Ou não? Sim ou não? É verdade, irmãos. Com SUS ou sem SUS, tendo médico ou tendo médico, passando ano na minha porta ou não passando, morando na comunidade ou não, rua asfaltada ou não, tendo carro ou não. Ô irmãos, nós, se temos isso hoje, um dia nós não tivemos, então glória a Deus. Amém? Isso tem que estar muito bem definido. Eu estava vendo uma preocupação dos líderes, de algumas pessoas hoje, de alguns líderes tentando agradar a plateia, né? Criando uma agenda, uma programação de atrações nas igrejas, para a igreja vir. Então a pessoa não vem pelo comprometimento de ouvir a palavra, de ter uma vida de oração, de ter a comunhão dos irmãos. Ele vem pelas atividades, ele vem por causa do artista que vai estar lá na noite. Até que ponto isso está certo? Até que ponto isso deve ser a minha motivação? Até que ponto isso deve ser o motivo de eu perseverar? Até que ponto isso deve ser pauta da minha vida, da minha perseverança? Será que às vezes eu não tenho que repensar? Porque o que eu entendo de perseverar? Perseverar não está falando que eu não vou ter luta, eu vou ter luta. Eu vou ter coisa que não vai acontecer, o
que eu queria. Perseverar é eu entender que eu não posso abandonar a minha fé por causa da minha luta. Foi o próprio Jesus que disse isso em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim sejais paz. No mundo vocês terão uma aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Amém? Essa é a ideia. Por favor, abra Hebreus 10:36. Isso aqui é interessante. Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Vamos lá? Hebreus 10:36. Quem achou, por gentileza? Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém. Olha que interessante. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais de perseverança. Aqui, queridos, a ideia aqui, em uma outra tradução, ao invés de paciência, tem a palavra perseverança. A palavra paciência aí, na tradução que tem, é perseverança. Então você tem que ter perseverança, tem que ter insistência. Perseverar o que é? Não é desistir. Não é desistir facilmente. Eu fiz uma campanha lá, estabeleci 7 dias. Chegou no 6, então eu não ouviu, desistir. Eu comecei o mês de 2026 com propósito, muita coisa e tal. Olha lá, perseverança, na NA, né? Boa. Então, eu comecei o ano no mês de julho, já o resto não deu certo. Vou desistir, vou mudar o foco. Irmão, perseverar e insistir. Eu gosto do texto de Jesus contando daquela mulher que vai para a porta do juiz, né? Que insiste até o juiz julgar a causa dela. O que é isso? Perseverança. Então, se existe algo que para nós na igreja do século XXI é um desafio, é essa ideia da perseverança. E o escritor aos Hebreus está dizendo, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. Parece que isso está muito em paralelo com o que Mateus está dizendo. É depois que quem perseverar até o fim, quem chegar até o fim, aí vai ser fácil, vai ser salvo. A igreja enfrenta perseguições, 2 tipos de perseguições. Perseguições externas. O que é externas? Aquilo que diariamente está à nossa volta. Externas, alguém que nos persegue no sentido religioso, alguém que não concorda com a nossa fé. Alguém que de repente é uma pedra de tropeço no meio do nosso caminho. Isso pode ter, pode fazer parte. Se você ainda não teve, se você ainda não lidou, a palavra de Deus está nos preparando para esses dias. Porque isso pode acontecer. Alguém que não vai muito com você, que não gosta de você, perseguição externa. Mas a igreja também, do século XXI, além dessas perseguições externas, que eu assemelho a isso, o escritor dos Hebreus está dizendo lá no capítulo 12, que é os embaraços, isso é, embaraço é aquilo que é externo. Eu falo também das perseguições internas. E o que é interno? É o que não está fora, é o que está dentro. É o que não está fora de mim, é o que não está ao meu redor ou ao meu derredor. É aquilo que está dentro de mim. É aquilo que eu tenho que lutar. É aquilo que eu tenho que... É uma luta incessante dentro de mim. Que eu chamo, como eu já enumerei aqui alguns, que são as distrações, que são as coisas que estão internalizadas dentro de mim, que vai tentar fazer com que eu perca o foco, que eu tire a minha visão de Jesus, que eu perca o meu tempo, que eu perca o meu alvo, que eu perca as minhas perspectivas, que eu perca o meu objetivo, que vai fazer de tudo para que dentro de mim eu não esteja bem resolvido. É verdade, irmãos. Jesus disse assim, que a boca fala que o coração está cheio. O coração está ao derredor ou está dentro? Salomão ele diz assim, se tem alguma coisa boa para guardar, o que
nessa proposta de Deus de perseverar até o fim, ela tem que tomar cuidado com dois tipos de perseguição: as externas, ao que está ao nosso derredor. Por exemplo, o diabo não está interno. Se o diabo estivesse interno de mim, Deus não estaria. Não. Eu estou falando de possessão, estou falando de domínio do diabo. Não estou dizendo isso. Então o diabo está ao nosso derredor. É o que a Bíblia nos ensina em acreditar, em crer, em dar base para a nossa fé. Então é externo, mas eu tenho que tomar cuidado também com as perseguições internas, aonde eu foco meu olhar, aonde eu concentro as minhas ações, aonde naquilo que eu alimento o meu coração, alimento a minha alma, alimento o meu espiritual. O meu espiritual deve ser alimentado. Quando a gente fala assim que nós precisamos ter uma vida com Deus, quando a gente fala assim que nós precisamos ter uma prática, no sentido de ler a Bíblia, no sentido de orar, no sentido de não perder a referência das coisas de Deus, independente de onde você está, independente em que momento você está, independente em que lugar você está, você é servo de Deus, você é crente, aleluia, você serve ao Senhor e você tem um propósito no céu. Então não perca isso, não seja distraído, não seja engodado pelos enganos de Satanás, que são as distrações. E o que é isso? É uma perseguição interna. O diabo, primeiramente, ele quer roubar o nosso coração, o diabo quer roubar a mente. Se ele roubar o nosso coração, se ele roubar as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que está interno, se o diabo roubar o nosso coração, meu irmão, facilmente estamos a um passo da queda. Estamos em uma linha tênue para cairmos no precipício, cairmos no abismo e automaticamente perdemos a nossa salvação. Então temos que tomar cuidado também com as perseguições internas. Então, perseverar é insistir, é não arredar o pé, é não abrir mão, é lutar todas as guerras do dia, é ter aquilo como foco. Se Deus permitiu essa luta, Ele vai me dar graça que eu vou passar essa luta. Posso ouvir um amém? Se eu estou passando por isso hoje, a minha luta de hoje é a minha vitória amanhã. Aleluia! A minha angústia de hoje é a minha alegria amanhã. Glória ao Senhor. Amém? Não perca o foco, persevere. Perseverança é um desafio da igreja, mesmo em um ambiente de imediatismo. Nós não vivemos em um ambiente de imediatismo? Sim ou não? Tem pessoas que Deus tem que fazer agora, hoje, já. Micro-ondas, programou lá, miojo, quantos minutos? Eu gosto do meu miojo um pouquinho mais demorado, tipo assim, 9 minutos eu deixo o meu miojo. Eu gosto do meu miojo bem molinho, porque eu não como miojo normal, eu ponho lá o molhinho à bolonhesa, os pedacinhos de queijo, então eu gosto dele bem diferente. Eu tempero o meu miojo. Eu tempero o meu miojo. Tem um molhinho do pastel da feira de domingo, vai. Aquela cebolinha, pimenta que eu gosto, né? Aí eu tempero o meu miojo, Então é 10 minutos meu miojo ficar pronto. Mas tem pessoa que está acostumada com o meu miojo em 1 minuto. 1 minuto não. Quanto que é normal aí? 3 minutos, tá bom? O Robson aqui, ó. 3 minutos. Meu Deus. Né? O que é isso? Qual que é a proposta aí? Imediatismo. Tem que ser rápido. Tem que ser resposta imediata. Tem que chegar no ponto. Meu cérebro, eu te vi esta tarde. E estou dizendo, estou com você aí. Deus pode fazer isso, irmão. Não estou tirando o poder que Deus pode. Deus pode fazer isso. E às vezes Ele pode até fazer isso em um certo momento da nossa vida. Mas querer que isso seja algo todo dia que você vai vivenciar, todo dia que vai acontecer, não vou dobrar o joelho aqui, daqui a pouco eu vou sentir a presença. Não, irmão, tem dia que não vai ser assim. Tem dia que não vai ser assim. Tem dia que você vai orar, suar, e a presença não vem. Tem dia que você dá o joelho
Que às vezes o sono, sabe? Aquela oração que você está orando, Gilberto, de madrugada, o sono, brigando com o sono vem, e você não, você orar, Deus tem misericórdia de mim. Já aconteceu isso com você? Está lendo a Bíblia lá, de repente o assunto está ficando no sono. O Morfeu chamando, vem, e você brigando, não, deixa. Ou só isso, só acontece comigo isso assim. Não? Então, observe, irmão, que às vezes não são respostas imediatas, não serão resultados instantâneos, não serão soluções rápidas, não vai vir reconhecimentos imediatos. Não, Deus me levantou agora sou obreiro, agora sou diácono. Não, agora meu nome vai soltar nos quatro cantos da terra. Não, agora eu vou abrir a Bíblia, Deus vai me usar. É verdade. Depois de muitos anos, a gente vai aprendendo que não é bem assim. Pode ser? Pode. Mas é um perigo isso também. Quando você cresce ou sobe muito rápido, você tem uma estrutura. É como uma casa que está sendo edificada sem ter o tempo necessário para a cura. De repente, no cimento por baixo. Não sei se vocês já viram casa cair, porque o camarada não teve a paciência de esperar a laje cicatrizar. Aí ele pegou a laje crua ainda, já colocou uma edificação por cima, vai subir, mas pensa que não, cai tudo. O que aconteceu? Ele esperou o tempo certo. Tem coisas que às vezes é assim. E não sou eu que estou dizendo. Quando você olha a Bíblia vai apontar, fazer inúmeros apontamentos sobre isso. Que perseverança é continuar confiando em Deus, esperando em Deus, o tempo de Deus, mesmo em um ambiente de imediatismo, mesmo em um ambiente que tudo precisa ser rápido, mesmo em um ambiente que as pessoas querem resposta imediata, mesmo em um ambiente que o resultado tem que ser instantâneo. E quando eu olho para a Bíblia, eu poderia falar aqui de José. A exaltação de José foi da noite para o dia? A exaltação de José foi da noite para o dia? Ou quantos anos teve que ficar preso lá no Egito? Ou o que ele teve que passar para depois cumprir aquilo que ele havia sonhado? Então, anos. Quando você olha para Abraão, para ser pai da promessa, esperou acho que uns 2 anos, no máximo 3 anos. Foi assim, Abraão? Moisés foi diferente, né? Moisés Deus falou com ele na sarça e de repente já estava lá pegando e já liderando o povo. Foi décadas sendo preparado pelo Senhor. Davi recebeu a unção na casa dele lá de Jessé, aí no outro dia já estava lá, eu vim aqui, Saul, sai do trono aí que eu vim aqui assumir Deus me falou para mim que eu sou rei, eu vim tomar o seu lugar. Foi assim a vida de Davi, né? Não, é um processo, são espera. Eu costumo dizer, meus irmãos, alguém para ter uma proeminência e uma importância, não é da noite para o dia, são anos. Queridos, eu vou dividir isso aqui com vocês, Eu comecei o ministério muito cedo, e um dos meus grandes temores no meu início de fé é o medo dessa confiança que as pessoas depositaram em mim e eu trair essa confiança, irmãos. Eu sempre carreguei isso como um peso, sempre carreguei isso como um fardo que todas as vezes e todas as coisas que passei ao longo dos anos, para mim isso era um peso. Porque as pessoas, meu Deus, as pessoas vão pensar de mim. Senhor, se eu desistir agora, se eu parar agora, se eu abandonar o barco agora, se eu fizer isso agora, e agora? Isso me fez perseverar. É verdade. A pessoa hoje toma uma decisão assim, sem pensar. Toma decisão sem pensar nos prós e nos contras. Toma decisão hoje, amanhã depois se arrepende do que decidiu ontem. Aí depois toma de novo, se arrepende de novo. A credibilidade perante as pessoas. É igual Pedro, não sabe o que fala.
É verdade, irmão. Então, ao longo dos anos, não pense que para você, um sanguíneo colérico é fácil isso, mas é uma sentença que a gente tem que aprender. Às vezes, engula aquilo que você vem falando ali agora, pense e reflita muito bem. Por quê? Ficar indo e voltando atrás, você perde a credibilidade. Aleluia! Então, a ideia de perseverança é a ideia: eu vou esperar o processo que Deus tem na minha vida. Ah, pastor, para alguns foi humano. Eu me lembro, quando eu fui consagrado a pastor, né? 99, 26 anos, alguém disse assim: já? Eu disse assim: irmão, eu por mim eu não queria. Mas Deus quis assim, né? Falou para mim assim: já? Aí, não existe uma via de regra. Não existe uma via de regra. Para alguns é 1 ano, para alguns é 2, para alguns é 10, para alguns é 20. É um processo. Ou não? Eu entendo isso. Que às vezes eu não me sinto melhor e maior do que ninguém. Para alguns, e eu não. Se para mim foi rápido e para alguns é um pouco mais demorado, não é. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz assim: a quem mais é dado, mais será cobrado. Então a ideia aqui é saber esperar o tempo de Deus. Não se deixar levar por esse ambiente de imediatismo que vivemos. E vivemos nesse ambiente de imediatismo. Por favor, olha que pérola. Abacuque, capítulo 2, verso 3. Gilberto que gosta de Abacuque vai se assemelhar a isso aí. Abacuque, capítulo 2, verso número 3. Olha que deveste essa frase. Olha, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Não era para aqueles dias. Deus está falando para Abacuque. Abacuque está questionando Deus em algumas coisas. E Deus está dizendo assim: Abacuque, a visão que eu estou te dando não é para se cumprir nesses dias. É para um tempo determinado. Que tempo é esse? Deus falou para Abacuque quando seria o tempo? Deus falou para Abacuque quando seria o tempo? Não. Falou assim: é um tempo determinado. Aí se Abacuque perguntasse para Deus, Deus ia responder para ele: Abacuque, eu sei o tempo. Fica aí na sua. Aí diz assim: ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar. Olha, mesmo que pareça demorar. Não tem algumas coisas na nossa vida que às vezes parece que está demorando? Ou você já não tiver, ou você já tiver esse tipo de sentimento? Isso é um sentimento do homem, humano. Hein, bebê? Aquele sentimento assim: meu Deus, estou esperando tantos anos. Parece que está tão longe, demorando. Senhor, estou aqui já, de bengalinha. Senhor, meu Deus, será que eu vou ver? Ô Jesus! Lembra lá, Lucas capítulo 2, Simeão está guardando uma promessa. Tinha recebido do Senhor que ele não ia passar do Senhor antes de ver o Cristo do Senhor. Está velhinho. E lá, ele está indo para o templo. E no dia do templo, quem está chegando no templo? Os pais de Jesus, Maria e José. Chegando no templo para apresentar o Salvador. Aí Simeão está no culto. Senhor, pode despedir o teu servo. O meu olho já viu a salvação. É um velhinho que está aguardando. Então, olha a proposta de Abacuque. Mesmo que pareça demorado, Deus está dizendo para ele: espere. Mesmo que pareça demorar, espere. O que Deus está dizendo? Essa palavra esperar, eu troco ela aqui hoje por perseverar. Mesmo que pareça demorar, persevere. Mesmo que pareça demorar, persevere. Porque certamente virá e não tardará. Amém, meus irmãos? Essa ideia de tardar, ela refere-se a tempo. E esse tempo aí não é tempo humano, é tempo de Deus. É o tempo que o salmista diz assim: um dia para o Senhor, que Pedro diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O tempo só ele que sabe. Amém? Amém, meus irmãos? 70 anos que
acima disso aí, para financeiro aqui, pense comigo. Se um dia é como 1000 anos para o Senhor, o que é 70 anos no céu? Segundos. Já pensaram nisso? Se um dia é como 1000 anos, calcule em casa, faz essa conta. Eu já calculei. É segundos, vai. 70 anos aqui na terra, no céu, é segundos. Então, esse tempo aí que Deus está trazendo um conforto ao coração de Abacuque, é dizendo assim, ainda que tarde, ainda que está demorando, continue esperando, porque o que há de vir virá e não tardará. Meus irmãos, eu entendo que nós como igreja precisamos ensinar isso, aprender isso. E quando eu falo ensinar, não é só aquilo que ele nos fala, mas eu preciso também aprender isso. Aprender a desenvolver nesses dias uma espiritualidade de processo, de disciplina, de constância. Tomar cuidado para não ser levado por essa onda imediatista. Amém? Eu não posso ser, desculpe as Marias, se tiver alguém aqui, as Marias vai com as outras. Eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que entender o processo. Para cada um, Deus tem um processo diferente. Ele conhece a nossa estrutura. Já dizia o salmista, e ele sabe que eu sou pó. Ele sabe como trabalhar. Pesquise na casa de vocês. Vê lá a ideia do oleiro de Jeremias 18. Os tipos de barro que o oleiro trabalhava. Pesquise lá, pesquise. Os diversos tipos de barro que o oleiro trabalhava. E ele amassava, tirando as impurezas do barro, até para que o vaso realmente seja um vaso bom. É assim também na nossa vida. E o oleiro é Deus. E nós somos o barro. E Deus tem. Cada um de nós temos um processo. E nós precisamos desenvolver, ensinar isso nesses dias. Aos liderados, à igreja, que desenvolver esse aprendizado de processo, de disciplina e constância. E quando eu falo isso, queridos, uma disciplina que nós precisamos sempre falando, nós não podemos abandonar a oração, não podemos abandonar a palavra, não podemos abandonar a missão que o Senhor nos deu como igreja. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das pessoas desistindo, desanimando, que vai ser o subsequente, né? As coisas que nós vamos, claramente, não vou conseguir terminar hoje, né? Mas, diante das coisas que vão surgir na nossa volta, queridos, nós temos que continuar perseverando. Amém? Não podemos abandonar o propósito. Vão surgir dificuldades. Nós não podemos abandonar a palavra. Não podemos abandonar a oração. Precisamos perseverar. Quem vive apenas de resultado imediato, dificilmente persevera em processos longos. Se você não é treinado, se você não é macerado em processo, vive só de imediatista, irmão, primeira luta você não aguenta, primeiro vento você não aguenta, soprou um vento mais difícil, cadê ele? Estava firme, estava pregando aí, pulando aí, glória a Deus, exortando, né? Estava exortando aí, meu Deus, tinha uma fé, estava com uma fé, cadê? O vento levou. Irmão, eu tenho medo disso aí, eu tenho medo, velho, eu tenho medo. De chegar de repente alguém, pastor, mas você desviou, você parou na fé? Não, graças a Deus. De vez em quando eu brinco com o menino da feira que olha o carro, ei, pastor, como é que está? Eu estou afastado. Eu não estou afastado. Sangue de Jesus tem poder, não dá não. Aleluia. Aquele que pegou a mão do arado, não dá para voltar para trás mais não. Amém? Jesus está mais perto do que ontem. O céu está mais perto do que ontem. Vamos perseverar. Está difícil. Esfriamento está vindo. Imediatismo está vindo. As pessoas estão desistindo da fé. Irmão, deixe eles. Vamos permanecer. Vamos olhar para Jesus. Vamos cuidar da nossa salvação. O dia está próximo. Amém, queridos? Vamos permanecer firmes. Olhando para Jesus, autor
consumador da nossa fé. Amém, meus amados? Queridos, eu não vou além, porque não vai dar tempo de eu terminar o terceiro. Eu tinha o terceiro, o quarto e o quinto tópico. Só consegui falar 2, né? Que é o que é perseverança e perseverar diante de um ambiente imediatista, ou diante de um ambiente de imediatismo, né? Vou falar na próxima quinta, na semana que vem, perseverar em meio às distrações, perseverar quando pessoas desistem. Isso aqui é interessantíssimo, né? Porque tem pessoa que persevera enquanto tem gente do lado. Se gente do lado desiste, ele desiste junto. Caiu no buraco? Caiu no buraco, eu vou cair junto. É assim? Quem deve ser? Ixi, o irmão lá caiu. E aí, vamos cair também. Ô irmão? Não. Salvação individual. Ninguém vai para o céu carregado. Ninguém vai para o céu levado. Você vai entrar no céu com as suas próprias pernas. Como é que é, irmão? Não. Se fosse assim, seria fácil. Mas não é. Então, nós vamos falar também sobre perseverança diante das pessoas desistirem. E perseverar quando nós somos feridos, né? E essa ideia, falou de mim, não vou mais para a igreja, vou desistir. Ninguém gosta de mim lá. Não vou mais, não vou. Essas coisas que a gente vê de vez em quando, né? Não fez para mim, você não me cumprimentou, meu pai do Senhor para mim. Tá. Ô irmão, nosso alvo aqui, você está aqui por causa de Jesus, não é mais por causa de ninguém, não está por causa do pastor, não por causa do irmão. Quem morreu na cruz foi Jesus, o céu nos é garantido por causa de Jesus, estamos aqui por causa de Jesus, né? Então vamos falar sobre isso, se Deus permitir, na próxima. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos caminhar para o encerramento, lembrando os irmãos, próximos